Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live de apresentação do English Stars. Que prazer é para a gente do Colégio Valparaíso estar aqui hoje, né, para poder mostrar para vocês esse grande passo, né, rumo ao futuro aí da educação, que é o ensino bilíngue, né, e junto com a gente está aí, acho que não poderíamos ter melhores parceiros, né, estamos aí de mãos dadas hoje com o English Stars, né? E hoje quem está aqui comigo é a Thalita, né? Ela que é assessora pedagógica do English Stars, e não tinha ninguém melhor para apresentar esse programa do que ela. Então, é por isso que a gente está aqui hoje com ela, né? Thalita, fala um pouquinho de você, se apresente e seja muito bem-vinda. Eu também estou ansioso, estou querendo descobrir. Obrigada, Paulo. Primeiramente, boa noite, né? Obrigada pela introdução. Eu sou a Thalita, eu faço parte do time de assessoria pedagógica do English Stars. Então, o nosso principal trabalho é ajudar as nossas escolas, assessorar as nossas escolas no uso do programa, ajudar os nossos professores na implantação da metodologia e acompanhar todo o processo com os professores, com a equipe da escola, com a coordenação, direção, e ajudar e auxiliar os nossos alunos, principalmente, a se tornarem falantes bilíngues. Então, a gente está aqui essa noite para falar um pouquinho sobre alguns dos aspectos do programa, da metodologia, como que vai funcionar o uso do programa a partir do ano que vem no Colégio Valparaíso e tirar algumas dúvidas também no final da nossa apresentação. Então, podemos começar? Sim, podemos começar. Você que está chegando agora, muito boa noite, seja bem-vindo, viu? E Thalita, é com você. Obrigada, Paulo. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela para mostrar a minha apresentação. Então, vocês estão vendo a minha tela? A partir desse momento, Sim. eu não... Obrigada. Então, a partir desse momento, eu não ouço e... Quer dizer, desculpa, eu não vejo mais vocês, mas eu ouço e no final da nossa apresentação, a gente sempre abre para dúvidas, a gente sempre abre para perguntas. Então, primeiramente, queria falar muito boa noite de novo, sejam muito bem-vindos. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos aspectos do nosso programa. Então, vamos começar falando sobre o que é um ensino bilíngue e o que é uma escola bilíngue e quais são essas diferenças, né? É importante a gente sempre pontuar quais são as diferenças entre os dois. Então, a gente sabe que recentemente tem tido uma grande procura por soluções de ensino bilíngue, né? Então, é importante saber quais são as diferenças para a gente exatamente saber quais são os objetivos e saber aonde que o English Star se encaixa dentro da escola regular. Então, vamos lá. Uma escola bilíngue. Como que funciona? Então, uma escola bilíngue, ela é voltada para alunos brasileiros, ela possui um currículo misto, e por currículo misto, o que isso quer dizer? Uma escola bilíngue, ela obrigatoriamente precisa ter todas as matérias lecionadas nessa outra língua. Então, uma escola bilíngue focada na língua inglesa, porque existem escolas bilíngues de várias línguas, né? De inglês, de alemão, francês, espanhol. Então, uma escola bilíngue focada na língua inglesa, por exemplo, ela vai ter aulas de geografia em inglês, vai ter aulas de matemática em inglês, aulas de ciências em inglês, só não tem aulas de português em inglês, porque aí não faz muito sentido, né? Mas, obrigatoriamente, precisa ter todas as matérias com porcentagens variadas. Então, por exemplo, no ensino infantil, precisa ter menos
horas-aula do que no ensino fundamental 1. No ensino fundamental 1 é um pouquinho mais. No ensino fundamental 2 são mais horas-aulas. E no ensino médio são mais horas-aulas ainda. Então, todas as matérias vão ser lecionadas nessa outra língua quando a gente pensa numa escola bilíngue. Então, o objetivo de uma escola bilíngue não vai ser ensinar inglês. O objetivo da escola bilíngue vai ser ensinar em inglês, né? Porque a geografia, por exemplo, vai ser ensinada em inglês, mas você não vai falar de gramática da língua inglesa. E num programa bilíngue, né? Um sistema de ensino bilíngue, que é aqui que o English Stars se encaixa. Um sistema de ensino bilíngue, ele é voltado para alunos brasileiros também, ele tem um currículo misto, ele vai responder ao MEC, e as aulas de inglês são 100% em inglês. Quando a gente pensa num sistema de ensino bilíngue, a gente vai modificar somente as aulas de inglês. Então, isso não quer dizer que o aluno vai ter aulas de geografia, de ciências, de matemática em inglês. Todas as outras matérias da grade curricular vão continuar do mesmo jeito que elas estão atualmente. Somente as aulas de inglês que vão sofrer essa modificação. E qual que é o objetivo das aulas serem 100% em inglês? Primeiro, é aumentar a quantidade de exposição ao aluno daquela língua. Então, aqui no Brasil, o inglês não é a nossa língua materna, né? Não é a língua que a gente aprende desde que a gente começa a falar. Então, a gente precisa, ao máximo possível, expor o aluno a essa nova língua, para que, assim, a aquisição dessa nova língua se torne mais natural, mais orgânica, mais simples, né? Ao invés da gente simplesmente ensinar gramática, ensinar um tempo verbal para os alunos. Então, a gente aumenta o tempo de exposição a essa nova língua, fazendo com que esse ambiente seja um ambiente de imersão na língua inglesa. E é esse o nosso principal foco. Então, para a gente falar um pouquinho também sobre o English Stars, né? O que é o English Stars? Da onde que ele vem? Então, o English Stars, ele é um produto da Somos Educação, e todo mundo envolvido na criação do English Stars, primeiro, a gente ama a educação, né? Todo mundo veio da sala de aula, absolutamente todos os integrantes do time de assessoria pedagógica, que é onde eu estou, todos nós fomos professores de inglês, né? Eu, por exemplo, eu tive a menor quantidade de experiência, digamos assim. Eu fui professora de inglês durante 6 anos. Então, a gente sabe a realidade do professor, a gente sabe como é estar dentro da sala de aula. E a Somos Educação como um todo tem mais de 50 anos de experiência em ensinar inglês para crianças e adolescentes. E o nosso principal foco agora, o nosso principal objetivo é ensinar a ensinar. Então, dar todo o suporte para a nossa escola, para o nosso professor, para que o nosso professor consiga dar todo o suporte necessário para os nossos alunos. Então, para a gente passar a falar um pouquinho sobre quais são os pilares e quais são os itens da metodologia do English Stars. O que faz parte da nossa metodologia? Então, faz parte da nossa metodologia, como eu já comentei, as aulas serem 100% em inglês, né? Para otimizar o tempo de exposição a essa segunda língua para os nossos alunos. Respeitar o processo de aprendizagem de cada aluno. E o que isso quer dizer? O nosso conteúdo, dentro do ano, nosso conteúdo é cíclico. Então, o aluno vai ver e rever o mesmo conteúdo dentro do mesmo ano letivo. Isso quer dizer que, num primeiro momento, ele pode, por exemplo, numa aula que ele vai ver algumas palavras novas, ele pode absorver de 5 palavras que ele viu na aula, ele pode absorver 3. E aí, num segundo momento, ele vai ver de novo aquelas palavras, para ele tirar possíveis dúvidas que ficaram no meio do caminho,
mas ele vai ver de novo aquele conteúdo de uma forma um pouquinho diferente. Não é a mesma coisa. Uma forma diferente, uma forma um pouquinho mais avançada. E aí ele vai tirar aquelas dúvidas que ficaram anteriormente e vai conseguir absorver mais conteúdo, similar ao que ele já havia visto. Então, a gente sempre diz que a gente respeita o processo de aprendizagem. Cada aluno tem um tempo diferente de aprendizagem, né? E ao longo das nossas aulas, o professor vai sempre repassar aquele conteúdo que já foi visto para auxiliar o aluno na maior absorção daquele conteúdo também. E a gente sempre vai trabalhar as 4 habilidades necessárias para se aprender qualquer língua. Então, ouvir, falar, ler e escrever. E um dos itens que faz parte da nossa metodologia é uma sigla, que é essa sigla que vocês estão vendo aí na minha tela, que é CLIL. E o que quer dizer CLIL? Quer dizer Content and Language Integrated Learning. Então, traduzindo, aprendizagem integrada de conteúdos e de língua. E o que isso quer dizer? Primeiramente, é uma diferença em comparação com o ensino tradicional da língua inglesa, né? A gente está acostumado a entrar na sala de aula, entrar na aula de inglês, o professor vai expor o conteúdo, vai falar de gramática e vai passar alguns exercícios e o aluno vai fazer e não tem conexão com outras matérias que ele tem na escola, por exemplo. E é exatamente isso que faz parte dessa sigla, que faz parte do CLIL. Aprendizagem integrada quer dizer que o aluno vai ver, durante a aula de inglês, conteúdos de outras matérias. Então, ele vai ver, por exemplo, conteúdos de ciências, que ele só veria na aula de ciências, se a gente pensar no ensino mais tradicional. Mas ele também vai ver na aula de inglês. Isso não quer dizer que é uma aula de ciências em inglês. Quer dizer que o professor utilizou aquele conteúdo durante a aula para introduzir algum tópico, por exemplo, né? Então, por exemplo, ele vai falar sobre o ciclo da água. E aí ele vai falar sobre o ciclo da água na aula de inglês para introduzir o presente simples. Então, não fica um gramatiquês muito óbvio para o nosso aluno, porque ele usou outro assunto, de outra matéria até, para introduzir aquele tópico de uma forma mais natural. Então, essa é a aprendizagem integrada. E também faz parte da nossa metodologia outra sigla, que é STEAM, que é uma sigla para algumas matérias que a gente tem. Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Então, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E o que isso quer dizer? A gente usa esses conteúdos para servir como pontos de acesso no guia do aprendizado do aluno. Então, é uma abordagem mais experimental. E aí ele entra junto com o CLIL, que a gente acabou de falar. O STEAM é a abordagem prática, é a mão na massa. É quando o aluno vai realmente construir, e literalmente construir alguma coisa na sala de aula e na aula de inglês. Então, isso faz com que o processo de criação dos alunos, a criatividade deles, seja trabalhada na aula de inglês e também a resolução de problemas. Então, por exemplo, os nossos alunos do terceiro ano. Os nossos alunos do terceiro ano, ao longo do ano, eles vão ler um livrinho na aula de inglês, que é um livro que fala sobre meteorologia, sobre clima, sobre temperatura, sobre o que é um termômetro. E eles vão ver esses itens na aula de inglês que seriam somente vistos na aula de ciências. Mas não vai ser só na aula de ciências que eles vão ver. E ao longo do ano, eles vão ler esse livro falando sobre esses tópicos. E em um determinado momento do ano, eles vão fazer um projeto. E o projeto vai fazer parte dele a construção de um termômetro.
Então, falar sobre a metodologia durante a aula, meteorologia, desculpa, durante a aula de inglês, seria o nosso CLIL, e a construção do termômetro, que é o processo mão na massa, seria o nosso STEAM. E isso também tem conexão com a nossa formação de líderes para o século XXI. E aí, qual é a nossa conexão aqui? A nossa conexão são com as competências do século XXI, que elas são trabalhadas durante todas as aulas do English Stars. Então, a gente tem as competências do século XXI alinhadas à nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ele é um documento base para a educação aqui no Brasil. E aí isso faz com que a experiência em sala de aula não seja simplesmente aprender uma língua, vai muito além disso. E quando eu quero dizer muito além disso, primeiro, quem que ajudou a gente a fazer isso? Foi esse moço aí da foto, que é o Charles Fadell. E quem é o Charles Fadell? O Charles Fadell, ele é fundador, presidente do Center for Curriculum Redesign. Então, ele é um professor estudioso das competências do século XXI, que deu assessoria para o nosso departamento acadêmico para a criação e inclusão dessas competências no nosso material, no nosso livro do professor. Então, ele é consultor de vários sistemas e instituições educacionais para que essas competências sejam inclusas nos materiais, para que os nossos alunos trabalhem essas competências durante as aulas. E ele participou do evento de lançamento da BNCC e ele nos ajudou para que a gente conseguisse incluir todas essas competências no nosso sistema. E para a gente falar um pouquinho sobre elas, quais são essas competências, né? Elas são divididas em algumas áreas. Então, a gente tem a área das habilidades, que vai trabalhar criatividade, pensamento crítico, comunicação e colaboração. E é um processo muito natural durante a aula para os nossos alunos. O professor, por exemplo, vai pedir que os alunos façam uma atividade em pares, né? Respeitando, lógico, a distância mínima que a gente precisa respeitar de acordo com esse momento ainda pandêmico, né? Mas vai pedir que os alunos conversem entre si. Então, os alunos vão trabalhar tanto a comunicação quanto a colaboração, porque ele vai precisar colaborar com o colega, vai precisar ouvir e responder, né? Também temos o grupo das habilidades de caráter. Então, quais são as habilidades que o aluno vai trabalhar nesse grupo? Ele vai trabalhar, por exemplo, atenção plena, curiosidade, coragem, resiliência, ética e liderança. Temos também o grupo do meta-aprendizado. E o que é o meta-aprendizado? É refletir sobre o próprio aprendizado, né? Então, o aluno, por exemplo, numa atividade de revisão ao longo do ano, ele vai ter a oportunidade de pensar se ele já assimilou todo aquele conteúdo e ele consegue fazer aquele exercício de forma muito fácil, ou se ele ainda precisa de um suporte maior do professor. E, de novo, não é de uma forma muito explícita para o aluno o trabalho dessas habilidades durante a aula. Para o professor vai saber quais habilidades ele vai trabalhar com os alunos e em qual momento ele vai trabalhar cada uma delas, porque isso a gente tem no nosso material. Mas para o aluno vai ser uma coisa muito natural. Não precisa ser explícito durante a aula. E falando em material, para mostrar para vocês um pouquinho o nosso material de aluno. Então, o nosso material de aluno, ele é uma parceria com a editora Macmillan. É um material exclusivo aqui no Brasil. O material literalmente vem lá do Reino Unido, gente. Então, a gente liga para a Macmillan, fala, olha, a gente está precisando desse material aqui, e eles mandam para a gente. Então, aqui no Brasil, somente o English Stars
usa esse material. E aí ele é um material britânico, porque a editora Macmillan é uma editora britânica. E o nosso material de professor é produzido pelo nosso departamento acadêmico da Somos Educação aqui no Brasil. Então, todos esses materiais são as capas dos materiais dos nossos alunos do próximo ano. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o material do infantil, que é o nosso grupo do Little Stars, o material do Fundamental 1, que é o nosso grupo do Stars, que vai do 1 até o 5, e o nosso material do Fundamental 2. E aí a gente tem o Rising Stars e o Upper Stars, 1 até o número 4. E aí a gente também tem acesso a plural para os nossos alunos e para os nossos professores. Então, os nossos alunos eles vão ter acesso ao material físico e ao material digital, com áudios, vídeos, todos os áudios que o professor passa em aula, o aluno pode ouvir de novo em casa, porque ele vai ter todo esse acesso. E ele vai ter acesso aos livros também, além da nossa plataforma gamificada, mas aí eu já chego lá daqui a pouco. E para a gente falar um pouquinho sobre o material do professor. Então, a gente tem um suporte para o professor, com todas as nossas aulas planejadas aqui no livro do professor. E o nosso material, esse do professor, produzido pelo nosso departamento acadêmico da Somos Educação. E a gente também tem a nossa plataforma gamificada, que ela vai também trabalhar habilidades mentais, como, por exemplo, atenção, memória, resolução de problemas, lógica, problemas lógicos, problemas visuais, problemas verbais. E ele vai ter uma inteligência artificial. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, ao longo das atividades que eu faço na plataforma gamificada, eu vou chegar em um certo nível e a plataforma vai entender que eu tenho dificuldade. Então, eu, Thalita, eu tenho bastante dificuldade em matemática. Depois de um certo nível que eu chego na plataforma, lá para o nível 15, 20, mais ou menos, nem demora tanto assim, não precisa chegar nos 50, a plataforma entende que as atividades que envolvem matemática, eu tenho uma pontuação menor. Então, ela vai me mostrar mais atividades que contenham esse tópico para eu conseguir trabalhar as minhas dificuldades. Então, a plataforma gamificada é de uso muito individual. Cada aluno tem o seu acesso, sempre via plataforma plural. E aí, cada aluno, com essa inteligência artificial, vai conseguir desenvolver as habilidades que ele tem mais necessidade, que é o que a plataforma vai identificar. E aí, para a gente começar a falar dos nossos níveis de forma um pouquinho mais separada. Então, a gente tem o ensino infantil, o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Então, o que cada aluno vê ao longo de cada um desses níveis? Primeiro, para começar com o nosso grupo do Little Stars, que é o nosso ensino infantil. Os alunos dessa idade ainda não finalizaram a fase de alfabetização. Então, a gente sabe que a gente não consegue fazer atividades escritas com eles ainda. Então, como que o professor vai trabalhar? Ele vai explorar a língua inglesa através de músicas, de diálogos, de histórias, e sempre trabalhar bastante a oralidade dos nossos alunos do infantil. Então, as crianças vão aprender ao longo dos anos, eles vão aprender o vocabulário relacionado a objetos, brinquedos, comidas, animais, ações, vestuário, família, os itens da escola, os objetos que eles levam para a escola, que são coisas da realidade deles, para ser mais próximo, para eles conseguirem ter uma identificação maior.
E aí as crianças também vão aprender a respeitar a natureza, contribuir para a rotina da escola e expressar como que elas se sentem naquele dia, por exemplo. E conseguir também identificar sentimentos do colega, da família. Então, no geral, o nosso segmento do ensino infantil vai expor bastante o aluno à língua inglesa por meio de áudios também, além do professor falando, claro, e vai trabalhar mais a oralidade desses alunos. Já no próximo segmento, no ensino fundamental 1, nos primeiros anos, os alunos também vão trabalhar bastante a oralidade, então eles vão ser expostos a sons das letras em inglês, por exemplo, vão começar a trabalhar o alfabeto, e aí eles vão também expressar os seus sentimentos, nomear os sentimentos das pessoas ao redor deles, então do professor, dos colegas, da família. E a partir do terceiro ano, os alunos já começam a trabalhar técnicas de leitura, técnicas de escrita e acompanhando os anos do ensino fundamental 1. Então, a gente vai focar principalmente na produção oral dos alunos nos primeiros anos e trabalhando as técnicas de leitura e escrita a partir do terceiro ano. E para a gente falar um pouquinho sobre o nosso Fundamental 2, a gente vai fazer o quê? A gente vai praticar as 4 habilidades linguísticas. Então, a gente vai trabalhar a fala, a compreensão auditiva, a leitura e a escrita. E a gente vai trabalhar a fluência oral desses alunos e a identificação dos sons. Então, a entonação da frase. Qual é a intenção daquela entonação? Porque isso varia bastante. E fazer uma revisão das estruturas que já foram aprendidas anteriormente e também fazer o uso mais avançado dessas mesmas estruturas. Então, a gente vai focar bastante na produção escrita e nas estratégias de leitura com o nosso Fundamental 2. Então, para quase finalizar a nossa apresentação, eu gostaria de dizer que o English Stars ele é o resultado de um trabalho pedagógico e acadêmico, que a gente tem especialistas em educação no nosso time, especialistas em neurolinguística e aquisição de uma segunda língua por crianças e adolescentes, para ser empregado em uma metodologia de sucesso dentro da nossa escola regular. E ao final da nossa apresentação, a gente sempre tem algumas perguntas que são bem frequentes, que a gente ouve dos nossos pais, dos nossos responsáveis, dos nossos alunos. Então, algumas perguntas que a gente tem aqui, por exemplo, em quanto tempo o meu filho e a minha filha estará falando inglês? Né? A gente sabe que os pais, quando pensam que o filho vai começar a estudar com um programa bilíngue dentro da escola, pensa, poxa, que legal, meu filho vai falar inglês, mas quando que isso vai acontecer? É difícil a gente determinar um tempo para que o aluno efetivamente fale. Então, o aluno vai primeiro começar a aprender estruturas mais básicas, frases mais simples, para depois ele ir somando o vocabulário, somando o aprendizado dele, para ele conseguir se expressar de uma forma mais autônoma. Então, a gente não consegue efetivamente determinar um tempo, além do que o que eu comentei no começo da nossa apresentação, a gente tem tempos diferentes de aprendizado de cada um dos nossos alunos. Então, fica muito difícil a gente estimar um tempo específico para o aluno falar inglês, mas não quer dizer que ele não saiba. São duas coisas diferentes. Uma pergunta que a gente recebe também é: o meu filho, a minha filha tem 4 anos e ainda não está falando nada de inglês. Isso quer dizer que ele não está aprendendo? Não. São duas coisas diferentes. Então, a criança não falar em casa não quer dizer que ela não saiba. Pode ser que ela seja uma criança tímida, pode ser
que se você perguntar para ela de uma forma muito específica, como que eu falo roxo em inglês? E aí ele viu as cores naquela aula. Mas o roxo não é uma cor que ele não lê, não é uma cor que ele gravou naquela aula e vai precisar de um tempo a mais para ser exposto aos nomes das cores, para ele conseguir gravar especificamente aquela cor. Mas não quer dizer que ele não lembre de outra cor, por exemplo, né? No momento que você perguntou, ele não lembra de roxo, mas ele lembra do rosa, ele lembra do azul, ele lembra do verde, que é a cor favorita dele. Então, não quer dizer que a criança não falar, ela não está aprendendo. Quer dizer, são uma série de fatores. Podem ser as perguntas muito específicas, ou pode ser a timidez da criança. Então, a gente precisa, talvez, fazer perguntas um pouquinho mais tranquilas. Por exemplo, perguntar para o filho, perguntar para a filha: o que você aprendeu na aula de hoje? E aí ele pode responder: eu aprendi os nomes das cores. E aí vocês podem perguntar, por exemplo: nossa, que legal! E qual foi a cor que você lembra? Quais são as cores que você lembra? Né? Porque aí ele vai falar dos nomes das cores que ele gravou naquele primeiro momento, que estão mais frescas na memória, mais recentes. Né? Então aí vocês conseguem ir investigando o que eles já viram, o que eles já lembram, e o que eles vão precisar de uma exposição maior, um pouquinho mais, para conseguir gravar na memória. Uma outra pergunta que a gente recebe bastante é: como que o meu filho, como que a minha filha vai entender uma aula que é ministrada 100% em inglês? Então, uma coisa que a gente sempre comenta com os nossos professores é o uso de recursos visuais, o uso de linguagem gestual é muito importante, né? Então, por exemplo, eu quero que o meu aluno pegue o livro dele e eu quero que o meu aluno abra o livro em uma determinada página. Então, eu posso virar para a turma e falar: guys, pick up your books and open to page 10. E aí os alunos não vão entender, porque eu estou só falando. E um recurso melhor de ser usado é, por exemplo, pegar o livro e exatamente aquele livro que o professor quer que o aluno pegue para abrir e abra exatamente na mesma página que ele quer que os alunos vejam. Fazer esse gesto, pegar o livro, abrir, pode ser que o aluno não entenda 100% do que o professor está falando, mas ele vai ver o professor pegar o livro, ele vai ver o professor abrir e mostrar a página para eles. Então, por meio da linguagem gestual, do recurso visual, a gente auxilia os nossos alunos a entenderem aquilo que a gente quer que eles façam, aquela página que a gente quer que eles abram, por exemplo. Então, esse é um recurso muito importante. Os nossos alunos, e principalmente num primeiro momento, eles não vão entender 100% de todas as palavras daquela frase, mas a gente consegue ir ajudando eles dessa forma. Para introduzir um vocabulário novo, a gente sempre vai mostrar uma imagem e relacionar a imagem com a pronúncia e pedir que eles repitam e apontar para a imagem. Então, por meio desses recursos visuais, que são muito importantes e sempre presentes nas nossas aulas, a gente faz com que o aluno entenda aquilo que a gente está querendo dizer. E uma última pergunta é: como eu irei saber que o meu filho, que a minha filha, está efetivamente aprendendo, né? Então, como eu mencionei anteriormente, a gente tem o caso de crianças que são mais tímidas, né, para falar em casa, mas vocês podem sempre tentar investigar, tentar perguntar, por exemplo, o que você aprendeu na aula de hoje? E aí,
Ele vai dizer que aprendeu os animais, o nome de alguns animais, vai dizer que aprendeu o nome de algumas peças de roupa. E aí vocês podem perguntar, qual que é o animal que você lembra? Qual que é a peça de roupa que você lembra, que você viu na aula de hoje, né? E além de, dependendo do segmento, a gente tem várias músicas durante as nossas aulas. Então, geralmente, o que a gente da assessoria vê aqui é que as músicas ficam na cabeça dos alunos e eles sempre vão cantar ou cantarolar alguma música em casa. Então, vocês conseguem ir aos pouquinhos investigando o que eles estão aprendendo e investigar o que talvez ainda precise de um reforço. Mas lembrando que o nosso conteúdo ele é cíclico. Então, se na primeira aula o aluno viu o nome de 5 cores e ele não gravou as 5 cores, está tudo bem. Ele gravou o nome de 3. Na próxima aula ele vai ver de novo o nome daquelas 5 cores. E aí ele vai gravar mais uma cor. Na próxima aula ele também vai ver de novo e vai gravar mais uma cor. Na próxima aula ele vai ver os nomes das cores nos brinquedos. Então ele vai gravando ao longo do ano, revendo aquele mesmo conteúdo de uma forma diferente, para que ele consiga memorizar. E sempre com a ajuda dos nossos professores, falando em inglês com eles durante a aula, para aumentar o tempo de exposição à língua inglesa para os nossos alunos. Então, queria agradecer todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que está nos assistindo, e queria também abrir para as nossas perguntas. Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela com vocês. E queria saber se alguém tem alguma pergunta, pessoal. Vocês podem ou digitar aqui no chat, ou se quiserem abrir o microfone, podem perguntar. Oi, pessoal, boa noite. Professor Carlos, estão me ouvindo aí? Oi, Thalita. Oi, Carlos, boa noite. Boa noite. Às vezes o pessoal fica assim um pouquinho receoso em fazer alguma pergunta, mas obrigado você que está aí, mas qualquer um, até professores, né, que estão aí também, que vão trabalhar ou que fazem parte da equipe, fica à vontade se tiver alguma pergunta. Eu não vou perguntar porque as perguntas que eu tinha que fazer para a Thalita eu tive o privilégio de fazer pessoalmente, né? E algumas dessas perguntas são essas que você já respondeu. Já respondeu aí. Mas se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. A Ana Carolina havia levantado a mão, mas acho que a conexão dela caiu. A gente sabe também que perguntas podem surgir ao longo do tempo, tá? E aí vocês sempre podem procurar a equipe da escola para perguntar, e a gente sempre tem contato com o pessoal da equipe da escola. Então, a gente sempre ajuda todo mundo a responder todas as perguntas que vocês tenham, todas as dúvidas que forem surgindo ao longo do caminho. Eu sei que é muita informação para gravar, para relembrar de uma vez, mas a gente está aqui para responder todas as dúvidas que também surgirão depois. Thalita, Oi, Pablo. Paolo, desculpa. tudo bem, a vida inteira, normal. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho assim interessante. Foi uma dúvida que ficou parando na minha cabeça, porque pelo que eu entendo, né, também como professor de inglês, vendo o material, eu vejo que ele é um material que se assemelha e algumas vezes, assim, pelo que eu já dei uma estudada, ele supera
o material de um curso de inglês fora da escola, né? E pelo menos essa foi a minha percepção, novamente, eu digo, como professor, né? E esse material realmente ele é superior, né? Em muitos momentos, assim, eu percebo que ele é um material mais atualizado, que ele não fica assim rodando na mesma coisa. Então eu percebo que é um material realmente mais até gostoso mesmo de você vivenciar ele em sala de aula. Eu acho que assim talvez algumas pessoas possam ter essa dúvida com a questão de e se eu já faço um curso de inglês fora, vale a pena eu guardar esse dinheiro que eu estou, né, que eu estou investindo em um terceiro lugar, né, no caso eu não tenho filho, mas o pai se perguntaria, o meu filho ele vai aprender da mesma forma? O English Stars ele, né, por ele dar essa evoluída, né, na questão de ser bilíngue, o meu filho ele vai aprender da mesma coisa, do mesmo jeito, é seguro eu economizar esse dinheiro? Essa é uma dúvida que costuma surgir mesmo, Paulo. Os nossos pais e os nossos alunos ficam bastante preocupados quando a gente pensa que, mas eu já faço um curso de inglês fora, eu já estudo numa escola de línguas, eu já estudo na escola do Leãozinho ou na escola do Mago, para eu não citar os nomes da concorrência. Mas uma coisa que é o nosso foco é trabalhar com os alunos dentro da sala de aula, dentro da escola regular. A gente tem algumas vantagens. E não só se a gente pensar no conteúdo, a gente também tem algumas vantagens psicológicas, digamos assim, né? Trabalhar dentro da sala de aula, a gente tem a mesma faixa etária dos alunos. Então, a gente tem o mesmo interesse. Isso facilita para o professor quando ele vai trabalhar algum conteúdo, né? E numa escola de inglês, numa escola de línguas, por exemplo, os alunos vão ser divididos por nível de conhecimento. Então, a gente tem, dentro da mesma sala, a gente tem um aluno de 10 anos e a gente tem um aluno de 12, completando 13. E por mais que a gente pense, nossa, mas são só 3 anos, é um universo completamente diferente quando a gente pensa em matéria de interesses. Então, o professor tem que trabalhar dentro da mesma aula, muitas vezes, diversos interesses para conseguir ganhar a atenção daquele aluno, né? E aí, quando a gente pensa em nível de conhecimento, a gente sempre tem pessoas que têm uma bagagem maior em comparação com outras pessoas que têm um nível de conhecimento de inglês menor. Isso acontece dentro da mesma sala, né? Dentro da mesma turma. O que o professor pode fazer, por exemplo, né? O professor pode colocar níveis de dificuldade diferentes, porque ao longo das aulas, o professor vai sentir que aquele aluno precisa de um desafio maior. Porque se ele não se sentir desafiado, ele pode ficar desinteressado, né? E não é isso que ele quer. Então, ao longo das aulas, o nível de dificuldade pode ser dosado exatamente para atender todo mundo, né? Para atender aqueles alunos que precisam de um suporte maior, precisam que pegue mais na mão deles, né? Precisa de uma bagagem maior, e aqueles alunos que já têm algum conhecimento, porque estudaram fora, porque são autodidatas muitas vezes, né? Aprenderam sozinhos. A gente costuma ver bastante aluno aprendendo com videogame, aprendendo com música, né? Que gosta de ouvir, com música internacional. Então a gente consegue ir dosando essa dificuldade para que não seja muito difícil para aquele aluno que não sabe nada, né? Dizendo com todas as palavras, e que não seja muito fácil para aquele aluno que já tem algum conhecimento e não vai se sentir desafiado, e aí vai perder o interesse. Então a gente consegue ir fazendo essa dosagem ao longo das aulas, e lembrando sempre que o professor é quem vai conhecer a turma como ninguém, né?
E o professor também sempre pode conversar com a equipe da escola e conversar comigo aqui, né? Para que a gente vai ajudando a escola também a identificar essas questões, identificar essas situações que acontecem durante as aulas e pensar no que a gente pode ir fazendo, como que a gente pode fazer as adaptações que forem necessárias. Respondi sua pergunta, Paulo? Sim, sim. É interessante assim, saber que eu pergunto isso porque eu me coloco bastante no lugar assim do pai, né? De entender Claro. mesmo assim, tá, mas beleza, meu filho tem 4 anos, né? E como que vai ser? Eu estou citando isso porque são os meus alunos, né? São os alunos de 3, de 4 e de 5 anos e de 2 anos também. Então, assim, eu pergunto isso mesmo mais para uma questão de segurança mesmo, de entender que está tudo bem, né? Que tá ok, o seu filho pode crescer aprendendo a falar inglês, né? E português ao mesmo tempo, né? Assim, eu só quero frisar também, pessoal, que o que vai ser ministrado 100% em inglês a partir do ano que vem são as aulas de inglês, tá? Então, o seu filho ele não vai ter, nós não nos tornamos uma escola bilíngue, nós estamos adentrando um terreno de programa bilíngue bilíngue para as aulas de inglês. Tá? A professora Dalva levantou a mão. Pois não, professora. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Professora Dalva, boa Dalva, noite. professora Dalva da coordenação do infantil ao primeiro ano. Eu entrei um pouquinho depois, né, porque eu estava numa reunião com os pais, e aí eu peguei, assim, uma parte que você comentou aí sobre que eles têm as musiquinhas, né, assim, os pequenos, no caso, né, então, assim, tem essa parte aí da musicalização, que o professor vai estar ministrando, né, com eles em sala e tudo. Existe alguma plataforma que os pais tenham acesso a esse material, essas musiquinhas, ou alguma coisa mais, algum complemento que eles possam acompanhar com as crianças, aquilo que eles estejam fazendo, realizando também, até para dar um apoio, né, e para conversar a mesma linguagem com eles? Existe sim, Dalva. Acho que talvez você tenha chegado um pouquinho depois do momento que eu comentei. A gente vai ter para os nossos alunos também o acesso aos livros de forma digital dentro da Plural. E não Ótimo. só os livros, né? A gente tem acesso aos áudios e aos vídeos. Então, todos os áudios de música, por exemplo, né? Que o professor tocar em sala de aula, ou os áudios de diálogo, qualquer áudio que o professor utiliza em aula, o aluno consegue acessar lá a Plural, abrir o livro e ouvir o áudio de novo. Então, as musiquinhas também vão funcionar da mesma forma. Ah, não, entendi. Deu um probleminha aqui na luz, mas já. Não, entendi, ótimo. Obrigada, viu? É porque eu Imagina. realmente cheguei um pouquinho depois, aí eu fiquei nessa dúvida aí. Tudo bem, sem problemas. Thalita, realmente assim, a gente sabe que essa live, pessoal, ela é realmente para introduzir, né, essa novidade para vocês, né, a gente, lógico que existem outras questões que a gente ainda está fechando, né, que a gente está resolvendo, a questão, eu vi que a Aurilene tinha perguntado a questão de aulas por semana, né, eu acho legal, Thalita, você dizer, assim, o que é o padrão, né, e até onde a escola pode ir nesse quesito de aulas por semana, né? Até para que exista essa informação mesmo. Não, Claro. tradicionalmente, né, o programa pede tantas aulas por semana e a escola pode adaptar tantas aulas para tantas aulas, né? E assim funciona da mesma forma. Então, eu acho legal você comentar isso também para ficar mais claro. Sim, sim. Eu vi aqui que no nosso chat a gente tem a pergunta da Vanessa e a pergunta da Aurilene. Então, começando pela pergunta da Vanessa, que perguntou se esse método será para todas as séries. Quase todas, Vanessa.
a gente atende o segmento do infantil, do Fundamental 1 e do Fundamental 2. A gente ainda não atende o segmento do ensino médio, mas, com spoilers, há planos para o futuro. Né? Mas, por enquanto, a gente ainda não atende o ensino médio, por exemplo. É o único segmento que a gente não atende. Tá? E respondendo à pergunta da Aurilene, quantas aulas serão ministradas por semana? O que acontece, Aurilene? O programa que vai ser implantado no Colégio Valparaíso, ele tem um mínimo de 3 aulas na semana. Isso não impede que o colégio, por exemplo, queira aumentar a quantidade de aulas na semana, né? Então, vocês podem, por exemplo, a partir do ano que vem, ter 4 aulas na semana, ou 5 aulas de inglês na semana, né? E aí, o professor vai, por exemplo, trabalhar o material durante 3 aulas na semana, e nas outras aulas podem ser trabalhados projetos, podem ser trabalhadas aulas extras, ou o conteúdo pode ser repartido, conteúdo que estaria planejado para uma aula, selecionado em 2 aulas, com atividades extras, né? Então, o nosso programa, ele funciona dessa forma. Ele tem um mínimo, mas não quer dizer que a quantidade de aulas ministradas na escola precise obrigatoriamente ser somente daquele mínimo. Pode ser um pouquinho mais, não tem problema. Ok, acho que ficou respondido, né, pessoal? Se alguém tiver mais alguma pergunta, obviamente, gente, que algumas informações maiores, né, especificidades sobre, né, exatamente quantas aulas vão ser, né, questão de valores, se sim, se não, isso aí tudo, obviamente, a gente vai informar no futuro, né, com muito mais detalhes, mas hoje foi realmente só para a gente apresentar, né, essa novidade, né, desse programa bilíngue que hoje está dando as mãos aqui para a gente no Colégio Valparaíso. São parceiros da Somos Educação, são parceiros da Rede Pitágoras, né? E é por isso que nós estamos juntos aí mais nessa empreitada, onde o alvo realmente é o nosso aluno. É a gente oferecer algo a mais, né, para o nosso aluno, porque a gente sabe que o inglês, ele domina o mercado de trabalho, ele é sim um grande diferencial, e o aluno que ele aprende inglês desde cedo, e eu posso falar por mim, eu acho, né? Eu me apaixonei por inglês desde a 4ª série, e isso gera no aluno, a gente pode acreditar, gente, isso gera no aluno uma expectativa de vida completamente diferente. O aluno, ele começa a sonhar em fazer coisas fora do país, ele começa a sonhar em estudar, fazer faculdade, fazer um curso, se especializar, abre portas para as outras línguas também. Às vezes ele quer, eu já sei inglês, agora não sei, me deu vontade de aprender um espanhol, me deu vontade de aprender um francês. Então, gente, é muito importante, cada vez mais cedo, né, que o aluno ele se interesse por outra língua, né, e o inglês não tem para onde a gente correr, né, é a língua mais falada e pedida, né, especialmente pelo mercado de trabalho. Então, hoje realmente foi só para a gente poder apresentar, né, que sim, nós nos tornaremos, a partir de 2022, uma escola que segue um programa bilíngue dentro das aulas de inglês, ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida, antes da gente encerrar. Eu quero deixar claro só uma coisa também, pessoal. Quem chegou depois, quem não pegou do começo, essa live está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada lá no nosso canal do YouTube em breve, ok? Então, fiquem despreocupados, se você não pegou o começo, se você ficou um pouquinho perdido, tá? Ela vai ficar disponível lá, a gente vai colocar. Então, se eu fosse você, já corria lá, youtube.com/Colégio Valparaíso, já se inscreve lá, tá? Porque em breve essa live vai estar todinha lá na íntegra para você poder assistir de novo ou assistir pela primeira vez completa. É isso. Eu queria só fazer um adendo no seu comentário, Paulo. Queria dizer que, por experiência própria, depois que a gente aprende o inglês, a terceira língua fica ainda mais fácil. Exatamente. Exatamente, isso é muito verdade.
A gente cria, parece que a língua destrava mesmo, e a gente tem mais facilidade para aprender a falar outras coisas. Isso é muito verdade. Então, realmente, a gente aprender inglês, ele abre o mundo para muitas outras coisas, né? Então, não se espantem se o filho de vocês começar a ter pensamentos muito maiores, querer uma vida bem melhor, bem diferente. Pode parecer bobeira, mas não é. Quando a gente aprende uma segunda língua, parece que o mundo se abre de uma forma diferente para a gente. Isso é bem verdadeiro mesmo. E não se espantem também se os alunos começarem a misturar português e inglês na mesma frase. Que isso Sim. também é um processo natural do aprendizado. Sim, total. Total. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ou foi tudo esclarecido? Então tá bom, Thalita, eu vou te liberar, porque afinal, né, gente, sextou, né? Vamos todos sextar com segurança, ok? Vamos nos comportar com as máscaras, né? Não vamos dar bobeira agora. E vamos sextar. Vamos sextar para descansar, né? Então, eu vou deixar aqui o meu bom final de semana para todo mundo. Um bom descanso, né? E a gente não se vê na segunda-feira, porque segunda-feira é feriado. A gente se vê na terça-feira. Para vocês aí. Sim, aqui não é feriado, não. Aqui é feriado. Ah, então eu sinto muito, viu, Thalita? Você está em Tudo São bem. Paulo, né? Sim, eu estou em São Paulo. Vocês também têm feriados aí que a gente não tem, então Também. tá tudo pago. Tá tudo certo. Gente, obrigado pela participação de vocês. Muito boa noite. Bom descanso a todos. Bom feriado e a gente se vê na segunda. Na terça. Thalita, um abraço, viu? Obrigado. Boa noite, Thalita. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima.